Vocês sabiam que a bandeira do Brasil é a única que possui um céu repleto de constelações? Olá, sejam bem-vindos ao AstroTubers. É uma honra tê-los aqui. Eu sou a Miriam, sou doutoranda em astrofísica. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as constelações que estão presentes na nossa bandeira. Se vocês forem pesquisar aí pela internet bandeiras ao redor do mundo, vocês vão perceber que muitas delas possuem estrelas ou até alguma constelação, principalmente Cruzeiro do Sul. Muitos países aqui do hemisfério sul colocam o Cruzeiro do Sul em suas bandeiras porque é uma constelação característica nossa, aqui do nosso hemisfério. Mas a nossa bandeira, a bandeira do Brasil, ela é única e especial porque ela possui um céu repleto de constelações. Não possui estrelas ali jogadas, nem uma constelação. Possui várias constelações. Mas que céu que é esse que aparece na nossa bandeira? Esse céu que está estampado ali na nossa bandeira é o céu como visto do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, que foi o dia da proclamação da República. Mas esse céu, ele tá ali representado como se estivesse sendo visto de fora da esfera celeste. Então, eu saio aqui da Terra, saio da esfera celeste e estou vendo essas constelações. E por isso que elas estão invertidas. Bom, os relatos históricos contam que a proclamação da República aconteceu entre 8 e 8 e meia da manhã, então com o sol ali no céu, a gente vai conseguir ver esse tanto de constelações. Outra coisa bastante legal é que essas estrelas da nossa bandeira, elas estão representadas em 5 tamanhos diferentes, em 5 magnitudes. Então, a estrelinha maior representa estrelas mais brilhantes. Então, a estrelinha cada vez menor são estrelas menos brilhantes. E agora, vamos dar uma olhadinha mais de perto em cada uma dessas constelações que aparecem na nossa bandeira. E a primeira delas, a mais importante, o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma constelação que pode ser vista principalmente no hemisfério sul, mas ela também pode ser vista do hemisfério norte em regiões mais próximas do Equador. Como eu disse, as constelações estão invertidas, então aqui o Cruzeiro não está exatamente como vemos no céu. A estrela mais brilhante do Cruzeiro é a chamada Estrela de Magalhães ou Alfa Crucis e representa o estado de São Paulo. E para quem tiver curiosidade, aqui no canal nós temos um vídeo explicando o que são as constelações e por que são nomeadas com essas letras gregas. A estrela Mimosa representa o Rio de Janeiro. H Crux ou Rubídia representa a Bahia, único estado não pertencente ao Sudeste que se encontra no Cruzeiro. A estrela Pálida, representando Minas Gerais, e a estrelinha conhecida por nós como Intrometida, representa o Espírito Santo. O Cruzeiro pode ser visto perto da faixa da Via Láctea numa noite livre de poluição luminosa. E essa constelação foi muito importante na época das navegações, pois, prolongando seu eixo maior 4 vezes e meia, nós encontramos o ponto cardeal sul. A próxima constelação presente na nossa bandeira é o Escorpião. Essa constelação está toda exprimida aqui no canto e suas estrelas representam os estados do Nordeste, com exceção da Bahia, que, como vimos, está no Cruzeiro. Aqui na bandeira não temos todas as estrelas dessa constelação e por isso é difícil reconhecer o seu formato. Como a ideia era dar foco para o Cruzeiro, se fizesse em proporção, a constelação do Escorpião ficaria bem maior que o Cruzeiro. E essa constelação é bem fácil de ser reconhecida no céu e é a minha favorita. A sua estrela mais brilhante é uma gigante vermelha chamada Antares e representa o estado do Piauí. Os outros estados representados aqui são Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Essa constelação, onde as 3 estrelas principais formam um triângulo no céu, é chamada de Triângulo Austral, o Triângulo do Sul, e essas estrelas representam os estados da região sul do Brasil. A estrela alfa dessa constelação, chamada de Átria, representa o Rio Grande do Sul, e as outras duas, os estados de Santa Catarina e Paraná. A quarta constelação presente na nossa bandeira é o Cão Maior. Essa constelação possui a estrela mais brilhante do céu noturno, Sírius, que é a estrela alfa, ou seja, a mais brilhante dessa constelação. Quando vista a olho nu, Sírius parece ser uma única estrela,
mas com um bom telescópio notamos que na verdade é uma estrela dupla. Na nossa bandeira, essa estrela representa o estado do Mato Grosso. Em seguida, temos a segunda estrela mais brilhante da constelação, que é Mirzam, que representa o Amapá. Os outros estados nessa constelação são Rondônia, Roraima e Tocantins. Já a constelação do Cão Menor tem apenas uma estrela na nossa bandeira. É a estrela alfa dessa constelação, também chamada de Próxion. Está relacionada com o estado do Amazonas. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas duas constelações, eu vou deixar aqui o link de um vídeo bem legal aqui do canal falando sobre elas. A constelação de Carina, ou Quilha, também tem apenas uma estrela estampada na nossa bandeira. É Canopus, a segunda estrela mais brilhante do nosso céu noturno e representa o estado de Goiás. Essa constelação fazia parte da constelação do navio Argus, que em 1763 foi dividida em 3 constelações menores: a Quilha, a Vela e a Popa. A maior constelação do céu, a Hidra, também está na nossa bandeira. Porém, aqui temos apenas 2 estrelas. A estrela alfa dessa constelação, Alphard, representando o Mato Grosso do Sul, e a estrela Gama, representando o Acre. Virgem é a segunda constelação do zodíaco que aparece na nossa bandeira e tem a única estrela acima da faixa de ordem e progresso, que é Spica, representando o Pará. Isso porque quando a bandeira foi criada em 1889, o Pará era o estado com a capital mais ao norte do Brasil. Hoje sabemos que Boa Vista, a capital de Roraima, não só é a capital mais ao norte, como se encontra totalmente no hemisfério norte do planeta. E por último, mas não menos importante, temos a constelação do Oitante, onde a estrela Sigma dessa constelação representa o Distrito Federal. Essa estrela, fraquinha a olho nu e chamada de Estrela Polar do Sul, é a estrela mais próxima do Polo Sul Celeste. Assim, todas as estrelas do hemisfério sul giram aproximadamente ao redor dela, da mesma forma em que os estados do Brasil giram em torno do Distrito Federal. Mas essa não foi nossa primeira bandeira, então a nossa bandeira passou aí por uma evolução até chegar nessa bandeira que nós conhecemos hoje. Mas para falar sobre isso, eu vou convidar aqui o professor de História e dono do canal O Historionauta, Eduardo Molina, e também conhecido como meu irmão. A nossa atual bandeira republicana foi idealizada dias depois da proclamação da República, no dia 19 de novembro de 1889, o dia da bandeira, e tradicionalmente na escola nós aprendemos que o verde simboliza as matas, o amarelo o ouro e o azul o céu. Mas tais referências foram elaboradas ao longo do tempo, justamente para deixar para trás quaisquer referências à bandeira imperial do Brasil. E por falar nela, interessante a gente notar algumas características que permaneceram. A bandeira imperial do Brasil, ela foi criada pelo artista francês Jean-Baptiste Debré e foi instituída por Dom Pedro I em 1822. O verde simbolizava a Casa de Bragança, do qual Dom Pedro I pertencia, e o amarelo, a Casa dos Habsburgo, da sua esposa, a imperatriz austríaca Leopoldina. Então, dá para perceber as semelhanças, né? As características que permaneceram aí, que foram adotadas na nossa atual bandeira republicana. Com a inclusão dessa esfera no centro, com as constelações e a famosa frase de inspiração positivista, ordem e progresso. Essa inscrição, ela vem da frase: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, que é uma frase de inspiração positivista. O positivismo é uma corrente filosófica muito famosa no final do século XIX e que, resumidamente, valorizava a ciência, o experimentalismo e rejeitava a religião e a metafísica como formas de se alcançar um conhecimento verdadeiro sobre as coisas. Lá da Europa, essas ideias acabaram chegando no Brasil. Por exemplo, Benjamin Constant, um militar que exerceu grande influência no movimento republicano, e essas ideias acabaram se espalhando aí entre os militares durante a proclamação da República. E por curiosidade, vocês sabiam que antes da adoção da nossa bandeira atual republicana, nós quase tivemos uma bandeira de inspiração dos Estados Unidos. Dá para notar as semelhanças, né? Essa bandeira foi adotada como uma bandeira provisória entre os dias 15 a 19 de novembro. Ela chegou a ser hasteada em alguns pontos públicos, mas felizmente
foi descartada. Felizmente mesmo. Essa bandeira, que é a bandeira republicana, que é a nossa bandeira atual, nem sempre ela foi assim. Quando ela foi criada lá em 1889, ela possuía apenas 21 estrelas, pois aqui no Brasil nós tínhamos 21 estados somente. Com o tempo, com o surgimento de novos estados, novas estrelas então foram sendo acrescentadas à nossa bandeira. E os últimos estados a serem acrescentados ali foi o Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins. E hoje a nossa bandeira possui 27 estrelas, 26 estados mais o Distrito Federal. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre as constelações presentes na nossa bandeira. E se vocês gostaram desse tema, eu fiz uma participação lá no canal do Historionauta falando sobre curiosidades de outras bandeiras ao redor do mundo. Então, se vocês gostaram, corre lá e veja o vídeo. E se vocês gostam bastante de história, para conhecer sobre vários lugares e épocas, te espero lá no meu canal, o Historionauta. E se você gosta de astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.